Precisamos conversar, né, galera? Tem muita coisa pra gente falar. É um dia ruim pro Santista, né? Ver um arquirrival sendo campeão da maneira como foi. Eu acho que bagunça um pouco a cabeça de muita gente. Inclusive, tristemente corroborado por uma narrativa cretina de alguns caras que acompanham e falam sobre o Santos e que têm mídia, são respeitados. Caras que alguns deles, inclusive, que eu respeito, mas li certas coisas nesse final de semana que preferia não ter lido. É sobre isso que eu quero conversar aqui com vocês, não antes de vocês deixarem o seu like, não antes de vocês se inscreverem no canal, não antes de vocês ativarem o sininho. Já sabe, esse canal é patrocinado por Bet Nacional. Se tiver na vontade de fazer uma fezinha com responsabilidade, tendo, obviamente, um dinheirinho sobrando, isso é muito importante, né? Aponta o seu celular para o QR Code que aparece para você e se divirta, tá bom? Que a Bet Nacional você sabe muito bem que é a bet mais segura desse país. Bom, várias coisas acontecendo, vamos por partes. A primeira delas é que semana passada eu comentei a respeito de um rumor que veio de um cara, um jornalista da Argentina, dizendo que o Santos novamente estava interessado em Felipe Loyola, que será chamado certamente de Felipe Loyola aqui no Brasil, volante que atua no Independiente de Avellaneda e na seleção do Chile. Um jogador interessante, jovem de 25 anos, que novamente o Santos se interessa. Esse jornalista chegou a dizer que o Santos toparia pagar 6 milhões de dólares por 80% do passe do jogador. Mais pra frente, isso foi confirmado por setoristas aqui no Brasil, dizendo que de fato o Santos novamente se interessou e se falou até que era o plano A, B ou C do próprio Vojvoda, que é um pedido pessoal do Vojvoda para esse jogador, para ele reforçar o meio de campo do Santos na próxima temporada. Pois bem, agora o principal insider de transferências no futebol sul-americano, César Luiz Merlo, confirma a mesma informação do jornalista argentino. Vamos dar uma olhada aqui. Cadê? React. Santos enviou uma oferta formal a Felipe Loyola, são 6 milhões de dólares por 80% dos direitos. O Independiente quer garantir o método de pagamento para que o negócio possa ser finalizado. É aqui que entra aquelas coisas das garantias que o Santos costuma se complicar, né? Eu ouvi dizer, um passarinho me contou que algumas garantias, como por exemplo, até para MLS, no caso do Barreal, foram dadas por Neymar Pai, tá? Vi dizer que há rumores por aí de que o Neymar Pai havia ajudado, embora eu também tenha ouvido de outros passarinhos que a relação de Marcelo Teixeira e Neymar Pai não está lá essas coisas ultimamente. Vamos ver se o Santos consegue apresentar essas garantias e então a transferência acontece. O César Luiz Merlo aqui não fala que o Independente está descontente com o valor e parece que ele está só entendendo se o Santos consegue garantir o pagamento, que são outros 500, né? Dado o fato de que o Santos contrata e não paga muita gente, é para se desconfiar mesmo. Tá. Mas o que significa a contratação de Felipe Loyola, se é que ela vai acontecer? Aqui eu vou pegar uns números para vocês, para a gente ter um pouco de noção de quem é o jogador. Eu já assisti vídeos do jogador, me inteirei para poder gravar esse vídeo. É claro que a gente só vai conhecer o cara mesmo no dia a dia, quando o cara estiver jogando no Santos. E claro, vai ter uma adaptação de uma mudança de país, coisa que já aconteceu na vida do Loyola. E não vai ser diferente agora, mas dá pra gente trazer algumas coisas, algumas informações importantes aqui para elucidar quem é esse jogador, né? Então vamos lá. Eu tô aqui com o histórico dele. Ele começa no Sub-19 do Colo-Colo e ele acaba indo pro Fernández Vial, um time menor do Chile. E ele estreia em 2020, faz 20 jogos. Aí em 2021 ele tem só 12 jogos, ele tem menos jogos. Em 2022 ele desponta um pouco mais, com 28 jogos por esse time, e ele acaba indo emprestado ao Huachipato. Ele faz 18 jogos na primeira temporada, é adquirido e faz 18 jogos na segunda temporada. O Huachipato é um time já mediano do Chile, acima desse Fernández Vial, ou Vial. E aí com isso ele chama a atenção do Independiente de Avellaneda. No primeiro ano de 24 ele tem 20 jogos, 2 gols e 3 assistências, e no ano de 25 é o ano que de fato ele desponta. 41 jogos, 9 gols e 4 assistências para um volante ou meia direita, chegou a jogar de lateral. Para vocês entenderem como joga Felipe Loyola.
No time do Independente, geralmente ele faz parte de um tripé no meio campo, de um meia pela direita. Mais ou menos a posição que jogou o João Schmidt nessa reta final. Nessa reta final não, porque quando o Santos recupera, quando o Santos volta a ter o Neymar como meia, aí joga lado a lado o João Schmidt pela direita, o William Arão pela esquerda, com o Neymar à frente. Com o Schmidt com um pouquinho mais de liberdade e o Arão mais atrás. Mas quando o Santos fazia aquele tripé de meio campo que tinha o William Arão, o Zé Rafael pela esquerda e João Schmidt pela direita, imagina ele naquela posição do João Schmidt, que é justamente a posição que a gente imagina que é a melhor posição para o Gabriel Bontempo. Então a primeira coisa que a gente tem que falar é que é um jogador que parece que vai vir, se vier, vem para ser titular e vai disputar espaço com o João Schmidt, que é um cara que terminou muito bem a temporada, porque ele atua numa faixa do meio campo um pouco mais avançada, embora como volante, meio quase como um terceiro homem de meio. E um cara que vai, se você tem uma concorrência dele com o João Schmidt por esse setor, você deve ter em 2026 novamente um ano com muito poucos minutos para Gabriel Bontempo. E essa é uma notícia ruim, né? Porque a gente imagina que o Bontempo tenha mais minutos. Depois do que a gente viu o Breno Bidon fazendo na final contra o Corinthians, qual que é a diferença do Breno Bidon pro Bontempo, assim? Eu acho que o Bidon é um pouquinho mais refinado. Aquele drible que ele deu, o Bontempo acho que não tem condição de dar na final, né? O que saiu com o segundo gol do Corinthians. Mas eu acho que a principal diferença entre Bontempo e Bidon é que o Bontempo teve treinadores que apostaram no futebol dele e deram sequência para ele. O Bontempo, não. O Bidon, sim, se eu falei errado, e o Bontempo, não. Acho que o Bontempo poderia fazer coisas decisivas para o Santos se tivesse alguém acreditando. E o Santos não só não está acreditando, como está negociando um jogador que atua naquela faixa do campo. Vamos lembrar também que o Bidon melhora muito quando ele se torna mais um 10, quando ele começa a jogar no lugar do Garro. E talvez o Vojvoda enxergue outras posições do campo por bom tempo. Eu gosto dele como esse meia-direita, acho que ali foi que ele teve as melhores atuações no ano. E me parece que se essa contratação acontecer, tira ainda mais o espaço do bom tempo. E se essa contratação não acontecer, o Santos deve buscar um outro jogador no mercado com as mesmas características. Pois bem, na seleção do Chile, o senhor Lochola, ele é mais volante, tá? Ele joga mais atrás, ele não joga tão mais como meia-direita, um terceiro homem de meio, como são as atuações dele no Independiente de Avellaneda. Então ele é um jogador na seleção do Chile que atua mais como volante. E aí, para falar das qualidades, tá? Ele me impressionou bastante, é um jogador muito físico, que ganha muitos duelos, isso é muito importante, como o futebol tá físico no Brasil. É muito importante um jogador com essas características de boa velocidade, boa retomada, leitura de espaço. É um jogador que fecha a linha de passe muito bem. Um jogador que tem um roubo de bola muito bem e com a bola sabe muito bem o que fazer. O cara fazer 9 gols, dar 4 assistências em 41 jogos, sendo um volante, um meia-direita, são números muito legais. E isso mostra como também ele é um bom finalizador. Ele, tanto de cabeça como de perna direita, bolas que sobram, ele entra fazendo muitas vezes aquele elemento surpresa dentro da área, né? Uma coisa que o Santos tem pouco, aquele volante que se apresenta para entrar dentro da área e fazer o gol. Uma expectativa até que eu tinha com o jovem Ian, que não aconteceu, vai acabar deixando o clube. Mas é um jogador interessantíssimo. Eu já falei da questão financeira, não vou mais me ater a isso. Eu acho que na posição que o Santos está como clube, é uma contratação que não deveria ser feita pelo momento difícil que o clube está vivendo. Uma grana muito alta para um jogador que eu acho que pode ajudar, pode, mas que dificilmente o Santos vai conseguir recuperar essa grana, vamos ver, tomara. Mas é uma compra muito arriscada para a situação do Santos, sabe lá Deus como o Santos vai conseguir pagar isso. Mas como jogador, eu gosto muito do jogador. Ele me lembra, bem piorado, tá? Bem piorado, mas ele me lembra um pouco as características do Valverde, da seleção uruguaia que atua no Real Madrid. O Valverde é mais rápido, o Valverde é melhor finalizador, o Valverde é mais dinâmico, o Valverde é mais tudo. Faz tudo melhor que o Lochola, mas é uma característica um pouco parecida. Um meia alto, esguio, que não é dos caras mais refinados e técnicos, no sentido de ser um cara que faça muita firula com a bola no pé, mas é um jogador objetivo que marca e ataca muito bem, passa a bola muito bem. Ele é alto também, vai ajudar na bola aérea. Tem muita dinâmica de jogo e acho que se for contratado vem como titular absoluto desse time.
Aí eu não sei o que o Vojvoda vai fazer, porque eu acho muito difícil que ele abra a mão do Arão. E tendo o Neymar, imagino que o Neymar como meia deve ser, o meio campo dele deve ser o Willian Arão, Lochola e Neymar. E aí com isso você tem volantes no banco como opção. O próprio Bom Tempo, além de Zé Rafael e o João Schmidt. Entre outros jogadores que vão nitidamente perder espaço com essa contratação, vulgo Rincon, que é um cara que eu acho que o Santos deveria se livrar caso contrate o Lochola. É mais ou menos isso que esperava. Vamos ver para onde vai essa negociação, se ela vai se destravar e a gente comenta aqui para frente. Mas analisando só o campo e bola, que é bem complicado de fazer na situação que o Santos se encontra, eu acho uma bela contratação. Uma bela contratação de um jogador com uma característica que o Santos não tem no seu elenco. E que pode jogar até de lateral direito em dados momentos. Tá? Aquele lado direito ali, ele vai muito bem, seja como volante, seja como meia, seja como lateral. Um jogador interessante que vai contribuir muito para o ano de 2026. Mas outra coisa que eu queria comentar é o seguinte: o Corinthians foi campeão e, sinceramente, assim, né? Eu acho que é um título que faz muito mal ao futebol brasileiro, porque meio que passa o recado para os dirigentes, assim, meio que foda-se. A gente tem aqui no Brasil a tendência de seguir quem ganha. Né, quando o Palmeiras e o Flamengo foram campeões com técnicos portugueses, a gente viu aqui um monte de técnicos portugueses. Embora tenhamos visto alguns clubes fazendo sucesso, tipo o Botafogo com o Arthur Jorge, a gente viu muito técnico português fraco treinar o futebol brasileiro, porque uma porta se abriu, tentaram copiar o que estava dando certo dos times que estão ganhando. E meu medo é, com o Corinthians devendo 3 bilhões praticamente em dívidas, com o próprio Depay detonando depois do jogo a diretoria e tudo mais, eu fico pensando, né? Até que ponto isso não valida esse tipo de política de all-in o tempo todo e meio que foda-se, deixa a dívida pro próximo, vamos pra cima, o clube é muito grande, não vai quebrar, então vamos fazer dívida. E eu vi um tweet de um colega, dizer colega porque é um profissional colega, não é meu colega, não é meu amigo. Mas eu vi dizendo algo na linha, foda-se FGTS, eu quero é time, algo nessa linha. Não tô preocupado com isso. E eu acho que começa... Esse é um exemplo, mas eu tenho certeza que muitas outras pessoas pensam assim, tá? E aí é um exemplo de gente que fala sobre o Santos, que passa esse recado pro torcedor, né? E que eu acho que é um recado muito ruim. Porque a pior coisa que tem num clube é a gente esquecer o extracampo e pensar só dentro do campo. O Corinthians foi campeão 2 vezes esse ano, o Palmeiras gastou 700 milhões e não foi campeão nenhuma vez esse ano. Mas o Palmeiras disputou todos os títulos que entrou, e eu não tenho a menor dúvida que o Palmeiras está muito mais bem posicionado para ganhar novamente em 2026 do que o Corinthians. Né? Dos últimos 5, 10 anos, você vê o Palmeiras brigando por tudo, e o Corinthians não ganhava um título antes dessa temporada há bastante tempo. Saiu de uma fila ao ganhar um Campeonato Paulista esse ano e depois agora ganhou uma Copa do Brasil. É um ano muito vitorioso, é um ano que até é muito surpreendente. Às vezes acontece, como às vezes também acontece de times muito bem geridos financeiramente derraparem. Eu não esqueço do rebaixamento do Grêmio em 2021 ou 22, algo assim. O clube estava na gestão do Romildo Bonzan, completamente resolvido financeiramente, um time caríssimo e acabou caindo, né? Então, às vezes acontece pro bem ou pro mal, planejamentos que a planilha financeira não tem a ver com o que esportivamente dá certo em campo. A gente já viu isso acontecer no Santos em 2020, o Santos sendo finalista de Libertadores, com o senhor Pérez devendo todo mundo, sendo empichado, aí vem Orlando Rolo, aí vem Rueda e o Santos continuando, o Cuca pegou, trancou a chave do vestiário e conseguiu levar aquele time para a final e ficou aí isso aqui de uma bolinha do Felipe Jonathan que passou ao lado da trave para não ser campeão, tetracampeão da América. Os deuses aquele dia não quiseram, né? Então, assim, a gente já viu isso acontecer, mas não dá para negligenciar as finanças, porque não é só sobre esse ano, se o Corinthians foi campeão ou não. É sobre a gente ter um clube, que é o clube que a gente torce, a gente se posicionar
se colocar numa condição de disputar todo ano, que é isso que a gente quer. Ninguém vai ganhar todo ano. O Palmeiras não vai ganhar todo ano. O Flamengo, mesmo ganhando muito mais que os outros, não vai ganhar todo ano. E faz parte. E o futebol brasileiro tem como característica o seu equilíbrio. Mas para você ter mais chances de brigar, você tem que estar com as contas em dia controladas. O Palmeiras, por exemplo, nos últimos 10 anos, terminou em 9 campeonatos brasileiros entre os 3 primeiros colocados. Tem noção disso? Os caras estão todo ano lá em cima. Independentemente do treinador, mesmo antes do Abel. E por que isso acontece? Ainda mais no campeonato de pontos corridos de regularidade. Porque você tem estrutura, você tem elenco, você tem condições de manter, você tem profissionalismo lá dentro, você tem controle, você tem processos, você tem tudo isso. E não dá para um clube que tenha processo ficar devendo FGTS e nego falando, foda-se FGTS. O negócio é time. Isso é mega contraproducente. E é um tipo de coisa que, assim, pro torcedor cai como uma luva. Porque no fim do dia, gente, a maior parte do torcedor tá preocupado com quarta e domingo. O cara tá pensando, puta, hoje é dia 22, o Santos volta a campo quando? Dia 11, puta, domingo, o Santos pega o time X. Caralho, domingão, se ganhar, o Palmeiras perder aqui. Caramba, segunda rodada já tem o Palmeiras no Allianz, é ganhar esse jogo, sair da fila contra o Palmeiras no Allianz, que não ganha desde, acho que 2018. E vamos ao meu amigo palmeirense. Foda-se, é isso. Pra muitos torcer, é isso. Pra muitos torcer, é isso. Então, pro torcedor, esse tipo de discurso cai muito bem. Mas é isso que eu luto contra aqui. E não é querer ser chato nem nada. O Santos precisa se colocar num patamar como clube para poder brigar com os principais times. E o Santos tem potencial com isso. O Santos tem uma série de dificuldades. Da onde ele é, da onde ele está situado. E aí vem uma coisa filosófica que se deveria continuar situado em Santos ou se deveria vir para São Paulo. Não quero nem entrar nisso. Mas onde há dificuldades também, que é essa questão geográfica, há também facilidades, que é a camisa mais conhecida fora do país. E como se busca a receita fora do país? O Santos foi a rede social, por conta do Neymar, que mais cresceu em 2025. Quanto isso foi monetizado, gente? Zero! Tem nenhuma lojinha no Instagram do Santos, tem nada. Porque a política do Santos é ultrapassada, são pessoas absolutamente ultrapassadas que comandam o clube. Então não dá pra gente defender esse discurso de foda-se, o negócio é sair contratando, foda-se FGTS, foda-se impostos. Foi assim, por exemplo, que o Corinthians afundou com o Andrés. O Andrés falava, eu comando um clube de futebol que vive de títulos, imposto eu não quero nem saber. Tem uma frase famosa do Andrés, olha onde o Corinthians foi parar, foi campeão, mas foi um tiro, um ponto fora da curva, cara. O Corinthians não tem brigado por títulos todo ano, não tem acontecido. E o ano de 26 do Corinthians, quais são as perspectivas? Se você perguntar para o torcedor do Corinthians, que não é o mais fanatizado, que é um torcedor mais consciente, ele vai te dizer que ele está preocupado com o ano que vem, porque ele não sabe nem o time que ele vai ter, ele não sabe nem se ele tem condição de manter esse time, um monte de transfer ban estourando. A gente vê os caras levantando troféu, falar, beleza, é isso aí que a gente quer. Não, não é isso que a gente quer. Eu não trocaria os 2 títulos do Corinthians para estar na situação deles. E se eu pudesse estar na situação do Palmeiras, não ganhando nada esse ano, gastando 700 milhões e muito bem posicionado, com as dívidas em dia, com superávit, mesmo no ano desse, de mega gastos, como foi apresentado já o balanço do Palmeiras de 2025. Cara, bem posicionado para continuar ganhando, eu prefiro estar muito mais na situação do Palmeiras hoje do que a do Corinthians. Tem a menor dúvida, eu acho que o corintiano também preferiria. Preferiria, cara. Porque futebol não é só sobre o troféu que você ganhou hoje, é sobre a possibilidade de você ganhar amanhã. Você acha que nos próximos 5 anos quem vai gritar mais campeão? Palmeiras ou Corinthians? Eu não tenho a mínima dúvida. A mínima dúvida que vai ser o Palmeiras. Posso aqui estar errado e olha, qualquer tipo de gestão, clube que não é SAF, né, que é uma instituição sem fins lucrativos, tá uma gestão ruim de voltar pra merda, né? O Palmeiras tá uma gestão ruim de voltar
para aquele Palmeiras lá, porque é assim, você precisa continuar sendo bem administrado. Agora estão se falando aí de golpe da Leila, terceiro mandato forçado e o caramba quatro, aí você já vai olhando coisas que aconteceram no São Paulo com o Juvenal, coisas que aconteceram no Santos com o Marcelo Teixeira, lá atrás, nos anos 2000. Você vai vendo coisas que aconteceram em outros lugares e você falando, puta, isso aqui pode dar uma merda. E sim, pode. Mas hoje o Palmeiras está muito melhor posicionado do que o Corinthians. O torcedor do Palmeiras hoje está puto e o torcedor do Corinthians está feliz, mas a expectativa do torcedor do Palmeiras para 2026 é muito maior do que a do torcedor do Corinthians. Não tem a menor dúvida disso. E por quê? Porque o clube está bem posicionado como clube. E é isso que a gente precisa ter. Um Santos bem posicionado como o Santos, para poder se colocar numa situação de brigar. Eu não sei se dá para se colocar financeiramente numa condição de topo de tabela com hoje o potencial que existem de rivais de arrecadarem no Brasil. Mas se o Santos estiver bem resolvido e o potencial estiver ali entre os 6 e 7, cara, numa dessa, uma hora pinga. Se você a cada 10 campeonatos de pontos corridos, se você em 5 termina entre os 3, alguma hora você vai beliscar. E o Santos não ganha o Campeonato Brasileiro desde quando? Mais de 20 anos, né, gente? Então, precisamos nos reposicionar. E eu tô curioso para ver qual vai ser o modelo dessa gestão. Eu acho que quando você... Modelo de contratação, a política financeira desse ano. Marcelo Teixeira deu entrevistas promissoras, falando com relação ao Gabriel, mas na prática não é o que a gente vê com uma proposta dessa pro Lottiolo, embora eu tenha dito aqui que é bom jogador. Acho ainda que o Gabriel vai acertar. Tenho para mim que isso aqui é questão de tempo, tá? Para se acertarem. Tem o contrato do Neymar, que é caríssimo. Você tem ainda outros jogadores negociando, tipo Inestrosa, que não é um jogador barato. Tem um elenco caro. Bilal ganhando mais de 700 picanhas por mês. Rincon ganhando 500 picanhas por mês e vai ter pouquíssimos minutos ao longo de 26. Mike ganhando 1 milhão de picanhas por mês, sendo reserva. É muita bucha para cuidar. E muito jogador para pagar, que o Santos comprou, prometeu pagar no futuro e até agora não pagou nada. Então, assim... Precisamos analisar com um pouco mais de calma a movimentação nesse mercado, ver como que o Santos se movimenta para comentar com um pouco mais de assertividade. Mas eu acho que o título do Corinthians faz muito mal ao Santos, porque pode colocar na cabeça do Marcelo Teixeira que esse é o caminho. Não duvido nada. Vou levantar uma taça e depois foda-se. Não duvido nada que seja assim. Tomara que não. Eu não acho que o Marcelo odeie o Santos, que ele não gosta. Pelo contrário, acho que ele ama muito o clube. Só que eu acho que ele precisa rever alguns conceitos. Vamos ver. A política financeira de 2026 é que vai ditar o ritmo da minha crítica, dos meus elogios, enfim. Vamos ver o que a gente vai esperar para 2026. Mas o Santos está numa situação bem difícil e o Santos não tem a mesma condição do Corinthians de sair de um buraco desse tamanho por uma questão de número de pessoas, de torcedores. Então, o Santos tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. O que vocês pensam? Comentem aqui, a gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.